Olá pessoal, hoje vamos fazer mais uma live. Nós já tratamos diversos assuntos sobre medicina, enfermagem, sobre a cultura, sobre o direito, né? E hoje nós vamos tratar do assunto que é sobre economia. Nós estamos, enquanto o pessoal vai acessando a nossa live, nós vamos fazer a nossa conversa hoje com o professor, economista, professor Ezequiel Megiato. O pessoal vai acessando e nós depois vamos aguardar ele acessar para fazer a sua devida apresentação. Até o professor, eu quero abordar vários aspectos econômicos, né? Hoje, em virtude dessa pandemia, né, tem várias questões que nós queremos abordar no aspecto econômico na situação atual. Então, o achatamento da curva dos casos do coronavírus desafoga os leitos, desafoga as UTIs, adiamos problemas, diminui casos de pessoas que estão precisando de atendimentos médicos, né? Temos que fazer a quarentena até ter a vacina. A vacina é a única forma de tirar as pessoas vulneráveis da Covid. Só que no mundo existe 330 estudos em andamento de vacinas. Vários cientistas nunca deram tanta importância. O professor Megiato entrou aqui, vamos fazer o convite ao professor. Estamos, então, até o professor entrar. Olá, professor. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Uma alegria aí, obrigado por aceitar o nosso convite, participar, nós conversarmos um pouco com o nosso público aí a respeito da economia, né? Muito obrigado. Professor, gostaria que o amigo fizesse a sua apresentação para que o pessoal possa conhecer que você é professor, economista, mas faça a sua apresentação para o nosso público, professor. Bom, então meu nome é Ezequiel Megiato, sou economista, possuo graduação em economia, portanto, mestrado também na área, né, especialização em finanças e atualmente sou em fase de conclusão do doutorado em economia. E atuo na Universidade Católica, né, na coordenação do Escritório de Desenvolvimento Regional, que se propõe a ser um elo da universidade com o setor produtivo, com o setor público, enfim. Então, realizando algumas atividades de interação da universidade com o ambiente externo. E nesse ambiente interno da universidade, a partir da coordenação da área de extensão da UCPEL, enfim, aí buscando fazer com que a universidade ela também esteja fora dos seus muros. Ótimo, que beleza. O pessoal vai acessando o professor, depois o pessoal pode questionar também, fazer perguntas, nós estamos aí abertos para questionamentos, para a nossa conversa sobre economia. Eu já estava conversando com o professor sobre a vacina. A vacina é a única forma, a crise que nós estamos, de tirar as pessoas vulneráveis da Covid. Mas existem 330 estudos, cientistas em toda a parte do mundo, estudando vacinas em andamento. Uhum. Mas depois de sair a vacina, nós vamos precisar mais de 30 bilhões de doses para poder fazer a imunidade da comunidade. Então, na falta de tratamento, né, na falta de vacinas,
gera uma mudança, vai gerar uma mudança na humanidade. Então, vai ser problemas longos, sérios. E esses problemas longos, sérios, afetam a nossa economia. São impactos econômicos mundiais, impacto na nossa economia, na economia nacional. Como é que o amigo vê esses impactos? Olha, é interessante a gente sempre considerar o momento econômico que a gente vive no mundo, né? Acho que essa é uma primeira consideração interessante. O mundo, ele vem, na verdade, num momento ainda de crescimento econômico. Isso é verdade, até o ano passado. Tá? Então, o mundo, ele vinha crescendo de maneira sustentável, eu diria assim, tá? O Brasil crescendo pouquíssimo, é verdade. O Brasil crescendo pouco aí desde 2014, crescendo praticamente nada, né? Caiu vários anos, a gente sabe, a economia brasileira caiu, e agora vinha crescendo muito pouco, pouquíssimo. A Europa, um crescimento pequeno, mas sustentado, né? A China dando uma desacelerada no seu crescimento, e os Estados Unidos ensaiando uma recuperação desde 2008, desde aquela crise que houve, né, do subprime. Os Estados Unidos ensaiavam uma recuperação e chegou, né, até uma coisa engraçada isso, né, até 2, 3 meses atrás, em pleno emprego. Nós chamamos na economia, quando a taxa de desemprego ela está por volta de 3%, alguns dizem até abaixo de 5%, é que a economia está em pleno emprego, que seria aquele desemprego natural, né? A taxa natural de desemprego, tempo que uma pessoa procura emprego, sai de um emprego, enfim, e busca outro. O mundo ele estava economicamente, né, em termos globais, não havia uma crise econômica. Tá? E essa pandemia atinge o sistema econômico no momento em que ele não está tão frágil. Esse é um ponto favorável. Esse é um ponto favorável. Tá? Mas ou se tornando um problema econômico a partir das suas interações, a partir da alteração na expectativa, né, ele afeta as expectativas futuras de maneira muito negativa, então há sim um choque bastante grande em todo o mundo. Há um choque econômico, né, e esse choque econômico ele é materializado pelo desemprego. Tá? Então há sim um impacto econômico bastante significativo. É bem verdade, a gente pode comentar isso no decorrer aí da live, esse impacto ele não ocorre da mesma forma, do mesmo modo, né, com o mesmo impacto, com a mesma intensidade em todos os países. Tá? Em alguns ele atinge de maneira mais forte, outros atinge de maneira mais fraca. Mas sim, há um impacto econômico, basicamente porque esse problema afeta as expectativas futuras da economia. A gente vê que na China, mesmo que se o coronavírus ficasse lá, não saísse para fora da China, ficasse somente na China, o impacto na economia da China já ia também ter esses impactos nos outros países. O PIB, caindo o PIB, vai cair o crescimento da China, consequentemente, vai cair o crescimento de todos os países. Mas se ficasse só na China, se não tivesse o coronavírus espalhado pelo mundo, mesmo assim nós já teríamos um problema econômico. Já teríamos um problema econômico, principalmente naqueles países que comercializam muito com a China, né? Nos países que têm um comércio bastante acentuado com a China. O Brasil é um deles, né? No Brasil, cerca de 20% do que nós exportamos, de toda a nossa exportação, cerca de 20% perto disso, vai para a China. Basicamente, minério, basicamente commodities, tá? Então, sim, à medida que os países têm uma relação com a China, em havendo lá um impacto grande na questão da demanda interna, né, esses países seriam afetados muito significativamente. Agora, um fato bastante curioso, né, bastante curioso mesmo, mas é da dinâmica da própria economia deles,
né, da China é o fato de que o impacto lá ele foi bastante localizado, né? Ele foi bastante localizado. Como pouquíssimos lugares, pouquíssimas províncias tiveram o surto de maneira muito intensa, não é? Então não se fez também um fechamento total, né? Se fez o fechamento de Yuan, a cidade, a província em que se houve esse número maior aí de contágio, e a economia sentiu um baque, é verdade, ali no início, no primeiro momento, né? Já em dezembro, a economia chinesa ela já apresentou um recuo, mesmo em janeiro, mas curioso que no mês de março ela já demonstrava sinais de melhoria, né? Principalmente na parte da indústria daquela economia. Então é engraçado as formas como cada economia, né, cada país reagem a determinadas crises. Professor, chegando no nosso país aqui, a nossa população vulnerável economicamente, uma grande desigualdade social, parcela da população tem que sair para trabalhar, né, porque precisa, para comer no outro dia. A gente vê a renda emergencial, filas intermináveis, né, Caixa Econômica Federal, agências lotéricas, filas intermináveis, pessoas precisando dessa renda emergencial, né, e está demorando para chegar na ponta. Realmente, as pessoas que precisam da renda emergencial. As pessoas têm que ficar em quarentena, é uma campanha por parte do pessoal da área da saúde, sanitarista, tem que ficar em casa, mas também é preciso que essa renda chegue o quanto antes na mão dessas pessoas que realmente precisam, até para as pessoas terem condições da sua manutenção. Qual é a sua visão aí a respeito dessas... Bom, é verdade, né? O Brasil possui da sua mão de obra de trabalho, né? Algo estimado em 100 milhões, cento e pouco milhões de pessoas da população economicamente ativa, né? Descontamos aí os aposentados, que na verdade são, né, continuam na ativa, né, muitas vezes forçados, a gente sabe disso, crianças, etc. Nós temos aí 50% mais ou menos da população é formalizada, aqueles que trabalham, e 50% não é formalizada, né? A gente pode entrar numa outra discussão aí dos custos da formalização, né, e tudo mais. Mas 50% é formalizado, 50% não é formalizado. Bom, essa crise atinge a todos, esse é um ponto, né, real. Ela atinge tanto os formais quanto os informais. Atinge em cheio a iniciativa privada e atinge também o setor público, né, uma vez que ele depende dos impostos. Agora, eu acho, vereador, que essa crise, né, ela de alguma forma desnuda, né, ela traz à tona aí um número muito interessante de pessoas que são pessoas praticamente invisíveis, né, pessoas que não possuem nem conta bancária e tudo mais. Agora eu falei uma consideração, pegando uma linha da pergunta anterior, né, sobre o impacto no Brasil como um todo. Sobre o impacto no Brasil. E aí a gente... Acho que travou um pouquinho lá, professor. Agora... melhorou. Agora melhorou? Então tá. Eu dividiria assim, tanto essa questão das pessoas que estão invisíveis, como a gente diz, né, e o impacto na economia brasileira como um todo. O impacto, ele se dá de maneira interessante. Primeiro ponto, o Brasil, veja que é um ponto negativo, tá? O Brasil é um país extremamente fechado, sempre foi, já foi mais aberto, incrivelmente. O Brasil já possuiu uma economia mais aberta, em termos que a gente acha que era mais fechado, que ali por volta de 70, né? Mais ou menos. Um pouquinho antes, ali mesmo perto de JK, o Brasil, quando se abriu, começou muito forte, né, a fazer a substituição, antes até das importações, tinha um percentual de comércio com o mundo, né, maior do que tem hoje, pensa, né? Isso só reduz. Bom,
O fato do Brasil ser uma economia bastante fechada, tá, por incrível que pareça, ajuda a economia brasileira a não sentir tanto a intensidade da crise. Isso é uma coisa interessante, né? A economia como um todo. Claro que a gente sabe que a economia como um todo, às vezes, não representa essa pessoa que está invisível, né, aos olhos do governo, aos olhos da população. Então, primeiro ponto, o fato da economia brasileira ser uma economia fechada para o mundo é um ponto ruim para a economia, mas positivo nesse momento, porque não nos deixa ir tanto a sabores, digamos assim, da economia internacional. Afeta o quê? Afetou o câmbio, o dólar está a R$7, mas para o exportador é uma maravilha. Ele está exportando, ele está gostando disso, né? Claro, para o importador é ruim. Para a indústria brasileira, que às vezes é uma indústria menos competitiva do que a de fora, também é um fator positivo, porque custa mais caro importar do que comprar aqui internamente. Claro que a indústria sofre porque ela precisa comprar componentes externos, então ela também vai sofrer. Tá? Então esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é, de fato, esse auxílio do governo para famílias, né? Auxílio do governo é uma coisa forte dizer, né? O governo, na verdade, está tomando uma parcela do seu, do meu, do nosso imposto, do imposto de todo mundo e está transmitindo para as pessoas que, de fato, ficaram numa situação bastante complicadas, né? Pois bem, as finanças públicas do Brasil, a gente sabe que elas historicamente têm problemas, né? Mas também a crise pega o país no momento em que foram feitos lá atrás e continuam fazendo. Eu não vou aqui fazer crítica ao governo A, B ou C, e nem elogio ao governo A, B ou C, mas foram tomadas algumas medidas nos últimos anos que garantiram que se tivesse agora uma previsibilidade e que o governo, aquele, qualquer que fosse, tivesse condições de atender as pessoas com valor como esse valor que foi dado, foi, né, transmitido às pessoas agora, transferido às pessoas o valor de R$600. Não quer dizer que amanhã ou depois essa conta não volte para a população. Mas é uma conta interna, né? É uma conta interna, é o Brasil atendendo os brasileiros, não é uma conta externa. Então, não é um fator negativo. Eu vejo como um fator positivo que vai servir, e aí fechando essa parte, para aquecer, vereador Toninho, aquilo que a gente tem de mais dinâmico na economia brasileira, que é o seu mercado interno. Já que nós somos uma economia fechada, a coisa mais dinâmica que nós temos é o mercado interno. E esse mercado interno pode ser aquecido com essa injeção de recursos que vai ser feita para pessoas que vão colocar esse dinheiro totalmente no consumo, né? É verdade. Quero fazer uns registros aí, quem está nos acompanhando, professor. Pedro Barazetti, a Márcia, a Silvana Caldeira, a Rebeca Pérez, a Adi Bernardino, Kátia Quevedo, Marcelo Nogueira, Eduardo Alain, Leandro Félix. Obrigado aí, pode também fazer pergunta para o professor, que a gente quer hoje tirar todos os conhecimentos do professor aí. Professor, eu tenho visto também propagandas até de bancos, e aí o pessoal tem procurado muitos bancos para tirar empréstimos, até para manter os seus próprios negócios, né? E muitas pessoas físicas, tirando empréstimos, né? Para poder... também a questão dos empregos, seguro-desemprego, o pessoal em busca do seguro-desemprego. Esses empréstimos, essas empresas, às vezes não quer comprometer essas empresas com um período para manter esses empréstimos, vai dar um fôlego. Qual é a sua visão assim, das pessoas se recorrer a empréstimos para manter o seu negócio? A previsão de futuro, para trabalhar, fazer empréstimo a longo prazo? Qual seria o prazo ideal? Longo prazo, curto prazo, médio prazo? Nessas incertezas que nós temos. Sim, enfim, né, a questão dos empréstimos é uma questão também bastante interessante, né? Porque nesse momento que a gente viu e vê na propaganda,
basicamente, que é uma redução generalizada dos empréstimos, né, do custo dos empréstimos, da taxa efetiva de juros, e aí, então, valeria a pena, né, que as pessoas, as famílias recorressem as famílias, mas basicamente as empresas, né, As empresas. recorressem também aos empréstimos para poder manter a sua empresa, manter capital de giro e tudo mais. Até aproveito aqui para abrir um parênteses, nós estamos lançando provavelmente amanhã, vamos ficar captando até o dia 10, uma pesquisa que vai ser realizada, e eu peço apoio ao vereador para que a gente possa divulgar, uma pesquisa, Claro. evidentemente nesse momento ela vai ser online, né? Nós vamos divulgar para que todos os empresários de Pelotas, da região, possam responder essa pesquisa, e a nossa ideia é captar e ajudar, enfim, a verificar a percepção aí das empresas locais com relação à crise, né, e tudo mais. E tem alguma pergunta com relação a empréstimos, a financiamentos e tudo mais. Bom, mas, enfim, há uma certa oferta de financiamentos nesse momento, né, e a gente sempre percebe, tem que ficar de olho nos asteriscos, né, ali, porque há uma redução de fato dos juros. Os juros caíram, né, uma coisa é a taxa Selic, ela caiu, é uma coisa muito boa, vai cair mais até o final do ano, tá? Taxa Selic é aquela taxa Selic que o pessoal que tem uma preocupação com a dívida externa tem que atentar a ela, tá? A dívida externa, ela cai quanto mais, a dívida do governo, do Estado, né, a dívida pública, ela cai quanto mais cai a taxa Selic. Então a taxa Selic está em mínimas históricas, né? Então vai cair mais, isso cai a dívida pública, o que é uma coisa boa, né? Dinheiro que a gente deixa de pagar para quem quer que seja que compre o título público, que more no Brasil, more fora, que seja o banco, enfim, e que pode ir para outras questões. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, é esses juros que é cobrado pelos bancos, né? Ora, o que é esses juros cobrados pelos bancos? O banco, ele, que não é dele, né, necessariamente, são de outras pessoas, ele faz essa intermediação e ele vai cobrar uns juros pelo risco de não receber. Claro, nesse momento a gente sabe que está tendo ali uma redução. Não é uma redução tão significativa, tá? Isso é interessante que a gente coloque aqui, porque é a verdade, o custo efetivo total, que é a conta final que a gente precisa fazer dos juros, do financiamento, ela continua muito alta, né? Continua muito alto. Os juros, eles são muito altos ainda no Brasil, né? Muito mais altos. Os juros bancários, eles são muito mais altos do que em muitos lugares do mundo, né? Então, tem que ser a última opção. Tem que ser a última opção. Claro que talvez muitas empresas estão entre a cruz e a espada, né? Entre a demissão de pessoas, ou eu nem diria demissão necessariamente de pessoas, mas entre dever para o governo, que seria não pagar INSS, FGTS, imposto de renda, né? Ou não pagar as despesas ordinárias, não pagar mesmo o salário e aí tem que tomar um empréstimo. Então é uma agonia, a pessoa fica, deve para o governo e aí vai pagar uns juros altos, porque também o governo, né, é só experimentar, não pagar a Receita Federal, é só experimentar não pagar o FGTS, é só experimentar não pagar alguma dessas questões que virá uma taxa, uma multa extremamente alta, extremamente punitiva, né? E a gente sabe que tem que haver, mas é muito alta, às vezes mais alta até que um empréstimo, tá? Dependendo do caso, um empréstimo de curta duração. Então, é preciso refletir. Vai ter casos que a empresa vai ter que fazer isso mesmo, alongar dívidas, buscar renegociação. Aliás, isso aqui eu abro um parênteses, tá? Qualquer empresa e até mesmo qualquer pessoa que tenha dívidas contratadas, seja no ano passado, seja no ano retrasado, seja há 3, há 4, há 5 anos atrás, até mais, né? Até 6, 8 anos atrás, essas pessoas vale muito a pena que renegociem as suas dívidas, tá? Principalmente se elas estiverem devendo. E como os juros eles estão muito mais baixos hoje do que estavam há 8 anos atrás, pelo menos, até mais tempo, posso até me certificar depois do número certinho, tá? Mas com absoluta certeza, mais tempo, certo? Nós nunca tivemos essa taxa de juros, então eu já arrisco aqui dizer que quem contratou qualquer empréstimo ou financiamento de 2010 para cá, pode procurar um banco, principalmente se estiver devendo, né? Pode procurar qualquer banco que pagará efetivamente menos hoje do que pagaria no passado. Esse é um ponto interessante. Agora, a contratação de nova dívida é sempre complicado. É preciso avaliar muito bem, comparar muito bem e fazer se for, de fato, a última questão.
último ponto. Perfeito, perfeito. Professora, tem vários pontos aqui para abordar sobre economia, então eu vou pulando, assim, às vezes, de um assunto para o outro, aí, tentando abordar os temas. A economia conversa com a política, a economia conversa com outros ramos, né, do direito, agora a economia vai ter que conversar com a saúde. Né? Nós precisamos de equipamentos médicos, precisamos de máscaras, precisamos de respiradores, isso aí em muita quantidade. E o nosso parque industrial, o Parque Industrial Brasileiro, vai ter que produzir em larga escala esses produtos. Então, às vezes a indústria têxtil não está conseguindo vender seus produtos, acho que vai ter que produzir máscaras, se adequar ao mercado novo aí para outras indústrias ligadas à engenharia, vai ter que produzir respiradores para poder também... a economia, ela vai ter que ser inventada, nessa nova forma, com esse... Porque às vezes... Não, é verdade, precisa se reinventar, né? Ela precisa se reinventar. E uma coisa interessante, a economia, ela consegue se reinventar, ela tem uma questão de adaptação extremamente rápida, eu diria assim, né? Veja a questão das entregas mesmo, né? Veja a questão do e-commerce, né? Isso agora, né, muito provavelmente, muita gente, depois de ter experimentado alguma facilidade, de ter gostado e de ter acompanhado, vai preferir continuar apostando no e-commerce, né? Então, é um exemplo apenas que eu diria assim, né? Há uma preocupação muito grande aqui dos comerciários de Pelotas, e da região, porque as pessoas estão receosas de ir à rua, estão receosas enfim, de entrar na loja, de fazer qualquer coisa, tem as medidas restritivas, estão preocupados. Bom, a gente está vendo aí várias ideias, nós mesmos ali na universidade temos uma startup que nasceu agora, há poucos dias, até saiu em algumas reportagens, 2 alunos nossos, que eles estão de alguma forma tentando ajudar o pequeno comerciante, né, o pequeno comerciário a entrar no e-commerce, né? Então estão trabalhando essas questões. A economia, essa economia nova, né, a economia de que tu entra hoje em um aplicativo qualquer, faz uma compra e essa compra chega em 2 dias, chega em 3 dias, chega de maneira muito, muito rápida, né? De que tu pode entrar ali, fazer o teu carrinho de compras para o mês inteiro, né, e deixar isso salvo e programar, quer dizer, isso começa a se reinventar, né? Claro que a gente sempre tem que ficar atento, porque sempre vai ter o mesmo comentário, a mesma questão, e é importante que seja, né? Às vezes uma inovação econômica causa desemprego, é verdade. Às vezes uma inovação na economia causa desemprego. Mas a região, o país, né, que estiver trabalhando muito mais fortemente a questão da inovação, vai estar em vantagem, né? Vai estar em vantagem. É a mesma coisa agora. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Bom, se ninguém sabe, por que então não colocar, né, pessoas aí a pensar e a ditar um novo caminho? Se ninguém sabe para onde vai, é importante que as pessoas pensem e se provoque a inovação dentro das escolas, dentro da universidade, e que então se propõe um novo caminho, né? Eu acho que sim, sempre é possível, né, a inovação, e a inovação é a economia do futuro, ela está muito ligada à inovação. Perfeito. Até para o nosso mercado aqui em Pelotas, tem visto a questão dos restaurantes. A gente tem muitos restaurantes que estão aguardando voltar a janeiro de 2020. Não vai voltar mais janeiro de 2020. Né? O restaurante vai ter que, para eles vão ter que voltar, vão ter que fazer a venda teleentrega, outras tipos, porque vai mudar essa questão. As pessoas vão começar,
Utilização, essa utilização de máscaras não vai ser só nesse período agora, acho que passando vai mudar o comportamento das pessoas, né? E acho que os restaurantes, para se manter, também vão ter que repensar a forma de poder manter-se no mercado, né? E vai ter que utilizar essa. E até aconteceu agora que nosso estado, no município de Passo Fundo, a respeito do frigoríficos. Também aconteceu nos Estados Unidos. 19 funcionários de frigorífico foram infectados. O Ministério Público do Trabalho pediu a dispensa de 2.000 funcionários. Aí pediram para pessoas, acho que também vai sair um decreto estadual para pessoas ir para casa, não se colocarem em risco, até para não haver também perdas de mão de obra. Perda de mão de obra também no mercado, acho que foi no centro de Porto Alegre, no grande centro ali, também 2 funcionários foram infectados no supermercado, e tem que ser feito isolamento, porque acaba comprometendo também a todos os trabalhadores que estão naquele mercado. Então, essas incertezas, essas modificações, esse pessoal vai ter que, fazendo o isolamento, vai ter que se adequar a essa crise que nós estamos sanitária, essa conversa entre a economia e a saúde, para poder tocar os seus negócios, porque né, até a própria vigilância sanitária, essa questão do frigorífico, né, é uma série de questões, além de comprometer os trabalhadores que estão lá, as pessoas que foram infectadas, né, e eu acho que essa questão dos EPIs, as pessoas vão ter que começar a trabalhar com EPIs, vai ter que o afastamento de 1,5 metro de cada um dos trabalhadores, vai ter que ser feito, até para não haver perdas de trabalhadores, de mão de obra qualificada, né, que se tem para poder atender. Como é que tu enxerga essa não sei se tu acompanhasse, se tu visse essa questão desses frigoríficos. Até nos Estados Unidos, os frigoríficos suínos lá fecharam, tiveram que fechar porque todos os trabalhadores foram infectados lá e tiveram que acabar fechando, fazendo isolamento até fazer todo o período de higiene lá no estabelecimento. É verdade. Nesse momento, né? Nesse momento, o que mais vale a pena é, de fato, fazer a lição de casa, né? Porque, sob pena de que o prejuízo seja ainda maior, né? Acho que não deve haver uma oposição entre economia, né? Entre saúde, né? Não deve haver. Tem que caminhar junto, mas, acho que tem que... tem que ser junto, porque se não, né, o que a gente vai visualizar? Visualizar que a crise ela vai se agravar ainda mais, né? E aí imagina, se a gente tem aí as pessoas tendo problemas de saúde, não podendo trabalhar e tudo mais, acaba que isso ainda piora muito mais, né? Recentemente, ou se foi hoje ou ontem, não me lembro ainda, houve um reconhecimento por parte, acho que do Ministério da Economia mesmo, de que as pessoas que tiverem a Covid, né, aliás, que a Covid também é uma doença ocupacional, né, que pode ser adquirida no próprio ambiente de trabalho. Quer dizer, então, nesse momento, eu acho que é preciso uma compreensão melhor do momento que está vivendo. E ok, a economia vai sofrer, pode sofrer mais ou menos, conforme nós já falamos aqui, né? Agora a grande realidade é que se chega a acontecer um contágio enfim, em qualquer lugar, para além da vida das pessoas, tem um problema de produção também. Vamos fazer o registro, quem está nos acompanhando, o Roque, o Tiago Nunes, o Carlos, a Lídia Rosselli, o Guilherme Luz, a Rô Feijó, Antônio Alves, o Gilmar e o Bonifácio Pete. Obrigado aí, estamos à disposição aí pode fazer questionamento ao professor.
um questionamento. O papel das redes sociais nesse momento está sendo muito utilizado por grandes e pequenos comércios, até para, falando do e-commerce, através das redes sociais, o pessoal está se utilizando bastante para poder também fazer a divulgação, a propaganda. Uhum. É verdade, é verdade. As redes sociais, elas têm ajudado muito, né? Principalmente o pequeno comerciante, né? A gente tem visto isso muito nas cidades, ou mesmo restaurantes, outras pessoas, enfim, outros comércios, principalmente o comércio, né? Tem buscado bastante o apoio das redes sociais. E, como eu disse, né, a gente tem visto aí startups que estão aproveitando essa oportunidade, né, de fato, estão fazendo uma integração das redes sociais, mesmo o Instagram aqui tem sido muito utilizado, né, nesses últimos dias, mesmo o Facebook, que tinha tido uma queda aí de interação, tem sido utilizado. E o que é interessante, perguntava antes, né, na pergunta anterior, como a economia reagiria? Veja bem, claro, aqueles que já tinham inovado e vindo para as redes sociais e vindo para os apps e tudo mais, estão numa situação um pouco melhor hoje do que aqueles que não tinham ainda compreendido essa tecnologia como uma tecnologia de suporte, né? Puxa, então de uma hora para outra, ela, além de suporte, ela passou a ser fundamental. Então, fundamental, veja o Zoom mesmo, que é essa plataforma de vídeos, né? Teve uma valorização tremenda nos últimos dias, o pessoal estava brincando, estava valendo mais do que algumas companhias aéreas, né? Porque, além da economia, isso é uma coisa meio lógica, né? A gente fica pensando, né? Eu tenho uma visão muito favorável, por exemplo, ao ensino à distância, tá? Pela simples razão de que eu posso ter aula, talvez com o melhor professor de economia, e que talvez ele não esteja no Brasil, talvez esteja em qualquer lugar do mundo, ou talvez esteja no Brasil, em qualquer lugar, e eu posso ter aula com ele, né, interagir com ele da maneira, da mesma maneira, como se estivéssemos tão próximos, né? Vamos conversar da mesma forma, vamos dialogar da mesma forma, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, né? As redes sociais, os aplicativos e tudo mais tiveram aí um ganho bastante grande, e o legal que foi muito utilizado além das grandes redes que já tinham uma expertise, né? As pequenas também, os pequenos negócios conseguiram um protagonismo aí bastante interessante a partir da utilização dessas plataformas. Eu já fiz outras lives tratando o tema da habitação, tratando a medicina, a enfermagem, do direito. Hoje nós estamos da economia. Às vezes tudo também acaba se interagindo. Nós temos visto hoje no nosso país, às vezes, muitas gerações residindo numa mesma casa. Uhum. E dividindo poucos cômodos, 2, 3 cômodos. E essa epidemia do Brasil é uma epidemia que atinge, né, que vai muitos idosos, mas também atinge jovens, populações jovens. E isso é um custo brutal para a nossa economia, né? Cada jovem... E nós vimos essa semana, aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma jovem, né, ser sequelada em virtude dessa pandemia. Concordas comigo essa questão da cada perda do jovem, né, em virtude dessa... Nós temos visto a Amazônia, o jeito que está a Amazônia, né, o norte está lá, no norte lá já caos do Sistema Único de Saúde, é um caos na saúde, não poder ser atendida, né? E ali, né, são todos idosos, de todas as faixas etárias. Como é que tu vê essa habitação, né? Habitação, jovens, mercado, jovens, né? Questão... eu acho que tu fizesse bem essa ligação aí, né? A gente tem um problema grave de habitação no Brasil, consequentemente tem muitas pessoas que moram juntas em condições extremamente precárias, né? Isso é em todas as cidades, enfim, certamente no norte, nordeste, certamente mesmo no sudeste, né, ou nas grandes cidades, se tem um problema ainda maior
de habitação. Há um déficit muito grande, olha que engraçado, né? Esse déficit estava sendo responsável, a partir do ano passado, por exemplo, por uma retomada na construção civil, uma lenta retomada, né? Bastante lenta mesmo na construção civil, que está ainda bastante depressiva. Esse ano, enfim, também tinha uma perspectiva boa de retomada, né? Mas a gente sabe que estamos falando, quando falamos dessas pessoas que têm problemas de habitação, de muita gente que não tem acesso, inclusive, ao financiamento, que vai ter que ter algum acesso ao financiamento, um programa governamental, provavelmente, né, para que se tenha acesso a uma moradia. E o não acesso a uma moradia é um problema de saúde, é um problema econômico, mas é um problema de saúde também, né? A gente está falando da falta de saneamento, a gente está falando de uma série de outras questões que vão, ao fim e ao cabo, afetar na saúde das pessoas, afetar em toda essa questão social. A gente tem todos os indicadores, né? O IDH, por exemplo, que é um indicador bastante interessante, que mistura economia, mistura saúde, mistura dados sociais, então, né, socioeconômicos, né? E a gente vê esses indicadores nessas regiões extremamente baixos, né? E baixos, né? E sem tendência de melhora, isso que é o pior, né? Então, é uma preocupação muito grande. Aí comentaste sobre a questão da perda de vidas novas, de jovens, né? O que é extremamente ruim, né? Extremamente ruim para o país como um todo, né? Que tem a sua mão, a sua população, mas a partir da sua população é que o país será um país mais produtivo, mais inteligente, mais inovador. Então, quando perdemos uma pessoa, sem dúvida nenhuma, além de toda a questão que vamos sentir, né, com a perda de uma vida humana, é um prejuízo enorme em termos do que essa pessoa poderia representar de contribuição ao país, em termos intelectuais, em termos da sua produção, em termos do que ela é de fato. Exato. Então, a gente vê, né, infelizmente, até a pessoa está se preparando, está estudando, está querendo entrar no mercado, né, por falta de atendimento acaba perdendo a sua vida, e nós temos visto isso. Então, é lamentável, né? Esperamos que todos aqui, por isso essa questão do achatamento da curva, para que todos possam ser atendidos, né? Mas vai levar um tempo ainda até essa crise passar. Então, nós temos a questão da utilização do álcool gel, utilização da máscara, utilização... mudou também a questão do consumo. Agora a gente vê a questão da produção, investimentos na economia. Vai ser diferente. A economia vai ter que ter outros olhos daqui para frente. A gente vai ter que ter, né? Porque a gente vê outras necessidades presentes, assim, e a gente vê que não há um atendimento necessário por parte da produção para atender. A gente vê o mercado tudo concentrado, até a questão de insumos. A gente estava falando da China, tendo uma crise lá, muitos insumos, até de medicamentos, né? Até medicamentos. Pode haver falta de medicamentos, falta de materiais, em virtude de não poder atender. A gente vê a Amazônia, que a sua floresta, tanto atendeu a população em vários aspectos, principalmente na questão de medicamentos, e hoje o povo lá está sofrendo, não poder ser atendido, né? E a gente vê essa questão, né, desse o consumo, a produção, investimentos. Vai ser diferente, professor, nessa área? Vai ser diferente. E nós falávamos um pouquinho, né, sobre a questão de quanto um país sofre mais ou menos os impactos econômicos né, de uma crise que tanto pode ser causada pela própria dinâmica econômica, né? Então, uma crise causada pela própria dinâmica econômica. Não é essa que estamos vivendo, né? Estamos vivendo uma crise causada por um problema externo à economia, um problema de saúde, né? Mas sim, sem dúvida nenhuma,
toda a dinâmica econômica ela vai ser alterada, ela é alterada quando nós temos choques, né? Então há um choque em qualquer âmbito da economia, em qualquer âmbito da sociedade como um todo, né? A dinâmica econômica precisa se moldar a atender esse novo estado de coisas que se coloca, né? E fazendo o link com o que eu inicialmente comecei a falar, das diferenças de impactos em um país para o outro, numa região para a outra, né? Ora, os países que historicamente fizeram poupança ou têm poupança, é uma coisa meio injusta, né? Porque quem tem poupança são os países mais ricos, é verdade, né? O impacto lá, por mais o impacto econômico como um todo, tá? Não estou me referindo aqui à questão de vidas. A gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, que já se passou, eu acho, de 50 mil, se eu não me engano, 50 mil mortos, Itália mais de 20 mil, 30 mil, enfim, não estou me referindo ao número de pessoas, mas ao impacto econômico no país. Os países que têm mais poupança tenderão a sair da crise econômica causada por esse problema de saúde mais rápido que os outros, né? Mais rápido do que os outros. Então, aqueles países que constroem de alguma forma um arcabouço de seguridade ou de segurança social também, né? Que é o caso do Brasil. O Brasil tem uma estrutura, né, querendo ou não, de segurança social, apesar de que a gente sabe que é pouco, as pessoas receberem R$600, receberem um valor é pouco, claro. Aí eu já remeto a renda per capita do Brasil, que está por volta de R$1.000, né? Então, quer dizer, é quase perto da renda per capita, né? Os Estados Unidos deu $2.000 por pessoa lá, porque é um país que tem mais poupança, mas não tem um arcabouço social que nem tem o Brasil, né? Que por mais singelo que seja, por mais simples que seja, tem aí um sistema de saúde, tem aí um sistema de previdência, tem um sistema público que é mantido com os impostos das pessoas, a gente nunca pode esquecer disso, né? Claro. Afinal de contas é mantido pelas pessoas mesmo, né? Mas tem uma estrutura, creio eu, acho que todos aqui podem concordar, né? Que não se imaginou que o governo, nem esse, nem aquele, nem qualquer outro, né? Em qualquer tempo, pudesse dizer, olha, nós vamos atender as pessoas com toda, enfim, né, tá chegando aí perto de 70 milhões de pessoas, perto de 60 milhões de pessoas, com um valor de R$600 por 3 meses. Era uma coisa meio que impensável, né? Não sei os adeptos, as pessoas que têm a teoria, inclusive, né, da renda mínima, por exemplo, né, que é uma discussão vinda de Milton Friedman, lá, que era um economista incrível, né, para quem não tem um pensamento mais liberal pode até se chocar, né, um pensamento liberal lá dos anos 70, um pensador liberal, Milton Friedman, fala pela primeira vez na renda mínima, né, da cidadania, que no caso brasileiro é muito defendida pelo ex-senador Suplicy, que casualmente é do PT, que não é liberal. Então não tem nada, né, só para a gente brincar um pouquinho que claro, essa questão perpassa aí a mesma lógica política, né? É uma lógica de país mesmo, de Estado. Se o Estado se preparou, seja porque é mais rico, né, e porque fez poupança, ele vai conseguir sair da crise mais rápido, vai conseguir atender a sua população por um tempo, ou pelo fato dele ter criado no decorrer do tempo, apesar de não ser um país tão rico, um arcabouço de seguridade social. É proteger um pouco a população dos eventuais percalços, né, que a economia cíclica, do jeito que é, sendo atingida muitas vezes por problemas internos da própria dinâmica econômica ou sendo atingida por problemas externos, como é o caso dessa crise de saúde. Nós falamos em países menos desenvolvidos, países em desenvolvimento, essas populações serão afetadas, mas e acho que nós temos que ressaltar da importância do SUS, Sistema Único de Saúde, né, porque os outros países, lá os Estados Unidos, as pessoas são atendidas, mas essa conta vai chegar no cidadão americano, né? E aqui não, aqui as pessoas vão ser, pelo Sistema Único de Saúde, são atendidas, com todos os problemas, mas são atendidas, né? Mas um país em desenvolvimento como o nosso,
esse prejuízo que nós temos leva ao prejuízo da mão de obra, né? prejudica a população que mais precisa. Então, nós temos essa crise sanitária e temos, consequentemente, leva à crise econômica, mas nós estamos também, professor Gabriel, nós temos essa crise política constitucional que toda semana nós estamos tendo uma nova crise. A gente pensa que está agora, além da crise sanitária, toda semana nós temos essa crise política constitucional no nosso país aí. Como é que o amigo vê nesses momentos aqui que nós tanto precisamos de... Sim, é ruim, né? É ruim. Sem dúvida nenhuma, é ruim. A economia, ela é atingida, como eu comentava no início, né, pelas expectativas, tá? Então, a economia, para ela crescer, digamos assim, que o país esteja resolvido, esteja bonitinho, tudo ajustado, a economia, para que ela cresça, para que entre num ciclo de crescimento, de geração de emprego, de renda e tudo mais, é preciso que tenha um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, um ambiente que eu, como empreendedor, por exemplo, sei que eu vou empreender nesse país, vou empreender nessa cidade, nesse lugar, e não vou ser surpreendido, né, no meio do caminho com um problema de demanda, com um problema de qualquer coisa, né? Não vou ser surpreendido com uma crise que vai me gerar prejuízo. Afinal de contas, é lógico que a pessoa que está investindo, o capital privado que vai investir, ele quer o lucro, né? Então, isso é da lógica da economia, né? Eu vou investir, eu quero ter um mínimo de previsibilidade, né? De que eu vou ter retorno do valor do que eu investi. Ora, se eu tenho a todo momento turbulências, se eu tenho a todo momento situações, e aí eu diria da maior, englobando todas as esferas governamentais, né? Eu não sei se o meu município vai criar um novo imposto, né? Eu não sei se o município que eu coloquei a minha empresa, né, vai criar uma nova taxa, eu não sei se o estado que eu vou escolher para estabelecer minha empresa, ele vai, criar um novo imposto, vai fazer qualquer coisa. Eu não sei se o governo federal vai mexer na política econômica, se ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então, isso gera uma instabilidade que afeta os negócios, afeta o consumidor, né? O consumidor que, ao estar em um ambiente contaminado, né, de incerteza, vai deixar de consumir, vai deixar de comprar qualquer coisa porque ele fica com medo. Se ele tem algum recurso, ele guarda para si, aquele recurso e posterga a compra, né? Quando ele posterga a compra, né, ele posterga a demanda, postergando a demanda, quem tem estoque, a empresa vai ter estoque, aumenta o seu estoque, aumentando o estoque, diminui a demanda da indústria, diminuindo a demanda da indústria, tem desemprego na indústria, tendo desemprego da indústria, quer dizer, é um ciclo, né, de desemprego, todo mundo aí fica desempregado. Então, eu diria que tanto essa pandemia, né, como as instabilidades políticas que nós temos no Brasil, que são de hoje, mas não são de hoje apenas, são de bastante tempo, né? Já aí, pelo menos há um bom tempo, nós estamos vivendo com instabilidade política, né? Também afugentam o crescimento econômico, criam um ambiente instável. A economia não vai... Tanto é que é só olhar em qualquer país do mundo, né? Os países que têm um crescimento sustentado no decorrer dos anos são países que têm instituições fortes, instituições perenes, né? Que tanto faz quem é o presidente da república, tanto faz quem é o governador, tanto faz quem é o prefeito e tal, as pessoas sabem que essa pessoa está lá para governar, não vai conseguir mudar, né, mudar tudo, né, de uma hora para outra, não, porque há uma confiança nas instituições, as coisas são perenes. O próximo prefeito, o próximo... Eu sempre digo, para não falar aqui de política, vou falar da economia, né? Claro. O modelo dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos é um modelo interessante, econômico, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Mas vou me ater pura e simplesmente à política econômica dos Estados Unidos, tá? Ela se dá da seguinte forma. O presidente do Banco Central americano, Fed, no caso, tá? O que ele faz? Ele é indicado pelo presidente no meio do mandato. Então, o presidente Trump, por exemplo, no meio do seu mandato, quando ele fez 2 anos de mandato, ele indicou o presidente do Banco Central.
O presidente do Banco Central tem mandato de 4 anos. Logo, vamos agora voltar para atrás. O Obama, que foi o presidente anterior, no meio do seu segundo mandato, por exemplo, ele indicou um presidente do Banco Central. Não sei se o cara era democrata, se era republicano, ele indicou alguém, né? Talvez do seu gosto, do seu perfil e tudo mais. Pois esse presidente do Banco Central americano, ele ficou durante os primeiros anos, 2 anos do governo Trump. E o Trump casualmente o reconduziu. Então ele ficará, ainda se eventualmente o Trump perca a eleição agora no final do ano, né? O chefe lá do Banco Central dos Estados Unidos continuará mais 2 anos ainda, e ele tem mandato, ele não pode ser demitido, né? Então o próximo presidente, seja republicano, seja democrata, vai conviver com 2 anos com o mesmo presidente do Banco Central. Ou seja, não vai ter mudança na política econômica, né? Abrupta, ao gosto do presidente de plantão, né? Isso é a chamada independência que a gente fala do Banco Central, né? Para perseguir o objetivo econômico. Qual deve ser? Crescimento econômico, distribuição de renda, crescimento do país, né, aumento da renda per capita, etc, etc, etc. Então são modelos interessantes que a gente vê nesse momento. Que países que têm essas estabilidades garantidas, né, passam a crise de maneira mais atenuada. Professor, nós temos 5 minutos. Quero fazer um registro aqui da Rafael Viana, a Neuza, Matheus Quevedo, Gabi Chiesa, João, Diego, professor Candiota. O Gilmar colocou uma questão ali. Os empresários estão pressionando o governo para liberar geral, mas o dono da empresa não quer sair. Pede para o funcionário. Isso é muito complicado. Uma questão do Gilmar, se esse professor quer comentar. Senão nós temos que fazer aqui, professor, eu quero já para as considerações, aí gostaria que o amigo fizesse as considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer por participar, ter aceito o nosso convite. Foi muito bom, nós temos muitos temas para abordar aí, a questão da nossa economia. E eu tenho visto aí o teu trabalho aí, perante a universidade, também tens escrito aí vários textos no Diário Popular. Então, quero te agradecer aí, e vou deixar contigo para fazer as considerações finais, e agradecer ao nosso público. Toda semana nós temos feito as nossas lives, ter trazido diversos temas para abordar a crise da pandemia e várias áreas dos setores que são pertinentes. Obrigado, professor. Muito obrigado, eu que agradeço, fico muito agradecido mesmo pelos comentários, né? Eu acho que a gente vai passar por essa crise de maneira menos, e de novo, não estou comentando aqui da questão das pessoas, né, que infelizmente perderam a vida, enfim, tiveram pessoas da família doentes, né, eu digo da questão econômica basicamente, tá? Eu acho que ela será uma crise menos grave do que nós inicialmente pensávamos que seria, tá? Principalmente pelo momento econômico que nós vivíamos no mundo. De novo, o Brasil ele não estava crescendo tanto, mas o mundo não estava assim tão em baixa, né? E basicamente pelas medidas que foram tomadas também, tá? Aqui, ali, em qualquer outro lugar. Então eu penso e enxergo que essa crise é um momento importante para que as empresas também busquem se reinventar, né? Busquem novas formas de continuar o seu trabalho, né? E isso acontecendo, imagino que o prejuízo econômico ele é facilmente recuperado, né? O que não é recuperado, a gente sabe, é uma vida, né? Mas a economia, sim, ela pode se recuperar facilmente de novo, né? Criando um ambiente favorável para que haja investimento, um ambiente estável, né? É tudo que a economia precisa para que ela possa crescer. Muito obrigado novamente. Obrigado. Tomara, professor, tomara que só fique nessa onda, que não venha outras ondas aí dessa doença. Tomara que se vier outras ondas, né, pode ser um prejuízo. Sim, aí já é um outro cenário, é verdade. Outro cenário aí, outras situações. Obrigado, professor, mais uma vez aí, quero agradecer ao amigo. Abraço, obrigado pela participação. Abraço. Tchau, tchau. Compartilhar.
7.